FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 4 de abril de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura máxima atinge os 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo Indústria ganha 6º pacote de incentivos para sair da crise. Folha de São Paulo. Ajuda de Dilma à indústria tem pouco efeito imediato. No estado de São Paulo, o governo anuncia pacote de 60 bilhões de reais para a produção. Correio Brasiliense. Bondade com a indústria vai para a conta da cerveja. Valor econômico, pacote amplia crédito subsidiado. Estado de Minas, Belo Horizonte na rota do Botox ilegal. Jornal do Comércio, pacote corta imposto para gerar empregos. 0 hora, pacote de 60 bilhões de reais agrada, mas não ataca os nós da economia. Brasil Econômico, pacote de 60 bilhões de reais é nova tentativa de reanimar a economia estagnada. O Popular, Operação Monte Carlo. E os bingos continuam. Enquanto isso, Demóstenes sai do DEM. Diário da Manhã, Dilma reduz os impostos. Pacotão de estímulo à produção atinge 11 setores e envolve 60 bilhões de reais. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Em entrevista, o governador Marconi Perillo falou sobre a negociação com professores estaduais e medidas para a categoria. Ele também aborda assuntos e temas polêmicos do governo dele. Ele falou sobre a greve dos professores e apontou que medidas estão sendo tomadas para acabar com a insatisfação da categoria. Nós tivemos no início uma certa dificuldade de diálogo, depois esse diálogo foi restabelecido e nós vamos provar a todos os professores que o compromisso que temos foi o mesmo que tivemos nos 2 governos anteriores. Nunca nenhum governo cuidou tanto da parte salarial, treinamento, qualificação, formação de professores como nós fizemos nos nossos governos. Nós não tínhamos plano de carreira de professores e nem de servidores administrativos. Estimulamos os professores a se formarem em curso superior, principalmente o professor do ensino fundamental. Ocorre que a realidade hoje é outra. Nós temos bem mais dificuldades financeiras, temos limites por conta da lei de responsabilidade fiscal e os professores também já se formaram. Agora nós temos que definir alguns outros parâmetros. O primeiro deles era introduzir aqui em Goiás o pagamento do piso nacional para os professores. Fizemos algumas modificações no plano de carreira, porque senão nós teríamos um efeito cascata violento. Então nós retomamos o diálogo, o secretário Tiago, o secretário do Planejamento, José Pivec, estão cuidando disso, a meu pedido, reunindo com o sindicato para vermos se encontramos um caminho de melhorarmos ainda mais o nível de remuneração de P3 e P4 e ao mesmo tempo definirmos questões emblemáticas como titularidade. Mas isso tudo levando em consideração, como eu já disse, a possibilidade do governo estadual. O governador também falou sobre o pagamento dos servidores e prometeu quitar a database ainda esse ano. Vamos pagar mais cerca de 600 milhões para cumprir a database. O funcionário público vai receber esse ano 10% de aumento.
uma parte relacionada à database desse ano e outra parte relacionada à metade da database do ano passado, que não pôde ser paga. Mas tudo que nós estamos fazendo leva-se em consideração a capacidade de caixa, as condições do governo de honrar esses pagamentos. Marconi Perillo ainda aproveitou a oportunidade para falar sobre o caso Carlinhos Cachoeira e o possível envolvimento de gestores do governo estadual com o esquema do bicheiro. Lamentando muito que isso tudo possa ter acontecido. Agora, quero tranquilizar a todos. Não há qualquer envolvimento do governo de Goiás ou de membros do governo de Goiás com qualquer ato de ilicitude, ilegalidade ou contravenção. Se aparecer qualquer pessoa da alta administração envolvida com qualquer uma dessas situações, será afastado imediatamente. Isso já foi avisado a todos. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. O governador Marconi Perillo assinou o decreto instituindo ponto facultativo amanhã por causa do feriado da Semana Santa. Os servidores públicos estaduais voltam ao trabalho na próxima segunda-feira, dia 9. O decreto não se aplica aos órgãos que desenvolvem atividades de interesse público, como saúde, policiamento civil e militar, corpo de bombeiros, arrecadação, fiscalização e VaptVupt, que vão funcionar em regime de plantão. No caso do VaptVupt, não haverá expediente em nenhuma das 23 unidades na sexta-feira santa e no sábado. Vice-governador fala sobre acusações contra Demóstenes Torres. José Eliton é do Democratas, partido do qual o senador pediu desfiliação ontem. Após reunião em Brasília com deputados e senadores do partido, o vice-governador de Goiás, José Eliton, recebeu a imprensa para falar sobre as acusações que pesam contra o senador Demóstenes Torres. Para José Eliton, independentemente da denúncia, o massacre que vem sofrendo Demóstenes é ruim não apenas para o senador, mas para toda a classe política e o Brasil. É um processo de desconstrução de muito mais do que a imagem de um político. Um processo evidente de descrédito em toda a classe política. Algumas pessoas chegam a um ponto e falam, bom, se o Demóstenes faz isso, imagina o resto, acaba por jogar todos numa vala comum. Isso é muito ruim, porque isso acaba por gerar uma desesperança, uma descrença. E isso não fortalece as instituições, ao contrário, fragiliza as instituições e fragiliza o próprio sistema democrático. Isso não é possível, nós temos que enfrentar esses problemas, saber que cada um responde por suas ações, por seus atos. E assim deve ser, dando a essas pessoas, a todos aqueles, garantias do direito de defesa, garantias a um processo justo, com ampla produção de provas, para que cheguemos à conclusão. Mas é claro que ninguém aqui ignora o fato de que o julgamento político é diferente. Não é um julgamento às ruas, um julgamento com base em dados. Depois, naturalmente, o judiciário irá se promover ante as provas existentes nos autos. Apesar de reiterar que o senador não pode ser considerado culpado antes de ser julgado, o vice-governador elogiou a atitude do Democratas, que, segundo ele, é o único partido no Brasil hoje que não compactua com desvios de seus integrantes. Nenhum dos membros do partido está acima do partido. O partido é maior que todos nós. Ele deve ser preservado. E é importante destacar que o DEM é o único partido que se comporta dessa forma. Outros tergiversam, outros adulam, outros acolhem, outros amparam, outros guardam, outros escondem aqueles que eventualmente fazem isso. O DEM não. Então, uma coisa não abstrai o fato da gente ter a noção clara da falta que vai fazer a figura do senador Demóstenes Torres como uma das figuras importantes do partido, mas a posição do partido ela foi tomada e é com clareza que foi feito isso. José Eliton fez duras críticas a alguns meios de comunicação de outros estados e pessoas que ficam insinuando que o governador Marconi Perillo possui algum tipo de relação com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Absurdo. O governador já destacou com muita firmeza e o governo do estado tem reiterado essa posição. Não há qualquer investigação que envolva o governador, não há qualquer abertura de procedimento em desfavor do governador, de qualquer que seja a autoridade no governo. E o governador já com muita firmeza colocou que se tiver qualquer pessoa envolvida, ele tomará as providências pertinentes. Situação que não tem qualquer correlação com a realidade. O vice-governador concluiu dizendo que mesmo sem a presença de Demóstenes, que até então era o principal cabo eleitoral do partido, ele e outros integrantes do DEM têm percorrido o estado para fortalecer a sigla nas eleições municipais deste ano. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio.
E o senador Demóstenes Torres pediu desfiliação do DEM ontem em carta enviada à direção do partido. A decisão foi tomada após a legenda anunciar a abertura de processo disciplinar para apurar se o senador usou o mandato para favorecer o contraventor Carlos Augusto Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O processo disciplinar poderia levar à expulsão de Demóstenes do partido. O senador alegou que houve pré-julgamento público por parte do Democratas. Mesmo fora da sigla, Demóstenes continua no cargo e ainda pode responder ao processo no Conselho de Ética do Senado por quebra de decoro parlamentar. Isso pode resultar em cassação e, consequentemente, na perda do direito de se eleger. Na semana passada, foi protocolada a representação na Comissão de Ética pedindo investigação do envolvimento do parlamentar com Cachoeira. Na Câmara, aumentou a pressão para que seja instalada uma CPI para apurar as relações do empresário Carlinhos Cachoeira com deputados. O assunto foi levantado em plenário pelo líder do DEM, ACM Neto. E saída do senador Demóstenes Torres do DEM repercute na Assembleia Legislativa. Mais um dia sem sessão na Assembleia Legislativa por falta de quórum, mas repercutiu junto aos deputados que compareceram ao plenário a iniciativa do senador Demóstenes Torres em pedir a sua desfiliação do DEM, evitando assim a sua expulsão. O deputado Hélio de Souza, também integrante do Democratas, analisa a decisão do senador. É uma questão de bom senso. A situação dele dentro do partido era insustentável e com certeza ele, num momento de lucidez, entendeu que fazendo isso ele evitaria que, se tivesse um debate dentro do próprio partido, que logicamente seria uma questão de difícil decisão, e ele, no bom senso, então, optou pela desfiliação e nós entendemos que esse é o melhor caminho. Lincoln TJ do PSD alerta para garantir o direito de defesa ao senador. Olha, eu vejo que é uma situação muito delicada, né? O senador Demóstenes Torres, eu acredito que ele é um dos senadores mais respeitados do Brasil e essa situação é uma situação muito difícil. Eu acho que a própria decisão dos democratas em optar pela expulsão do senador antes mesmo de qualquer... está na fase de inquérito, né? Isso não foi apresentado ainda uma denúncia contra ele, mas no direito brasileiro a gente tem o direito à defesa. O deputado Francisco Júnior do PSD analisa os reflexos de todo o escândalo para a política goiana. Olha, é lamentável, não é só para a política goiana, mas é para todos os goianos. É bom lembrar que o senador ele foi campeão de votos. Nunca um senador da República teve tantos votos em Goiás como ele. Então existe hoje um ambiente de frustração muito grande, mas nós precisamos entender que de toda crise se tira algo bom. Então é importante que nós aproveitemos esse momento de ficha limpa, de reformas, de crise, para realmente observar a atuação política de cada um dos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governador, presidente, todos, enfim, e a partir daí fazer, acho que seria um bom momento de depuração política. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. E ontem à noite, a chefe do gabinete da Governadoria do Estado, Eliane Pinheiro, enviou ao governador Marconi Perillo uma carta de exoneração. No documento, a assessora afirma ser vítima de um equívoco por ter sido citada em gravações de conversas telefônicas grampeadas durante a Operação Monte Carlo, realizada pela Polícia Federal. Ela pontuou ainda que uma outra Eliane, desconhecida pela assessora, teria sido a verdadeira envolvida no caso. 7h13. Secretário de Articulação Institucional do Estado diz que não há data definida para que pré-candidatos deixem os cargos no governo. De acordo com o secretário Daniel Goulart, os auxiliares do governo terão até o prazo estipulado pela lei eleitoral para deixar as pastas e se dedicar às eleições. No caso de candidatos a vereador, o prazo para desincompatibilização é de 6 meses antes do pleito. Já para prefeito, é de 4 meses antes das eleições. Segundo Daniel Goulart, a saída recente do ex-secretário Leonardo Vilela foi por decisão individual, porque ele quis voltar à Câmara dos Deputados para iniciar as articulações com a base aliada. Daniel Goulart diz que outros auxiliares ainda estão definindo as pré-candidaturas. Estão ainda articulando, tentando fechar algumas alianças. Caso não consiga, possivelmente não desincompatibilize. No caso de Anápolis, o secretário Alexandre Baldi, ele está ainda em conversações, ele ainda não tomou uma decisão. Nós temos, por exemplo, o Gustavo na Agrodefesa, que vai ser candidato a prefeito na cidade de Goiás. Nós temos o Itamar Leão, que é pré-candidato a prefeito de Santerlândia. Tem o secretário de Estado para Assuntos Extraordinários, o Wellington Valim, que está concluindo uma articulação para disputar a prefeitura de Inhumas. Só que ainda, em alguns casos, eles ainda não têm toda a certeza. O secretário acrescentou que há regras definidas para a escolha dos substitutos. O que o governador não tem aceitado muito é aquele que deixa o cargo fazer a indicação. É um governo de coalizão. Para se chegar à vitória nas eleições de 2010, nós tivemos que promover uma ampla aliança. Tem ainda partidos
que precisam ser contemplados com mais espaços. O secretário de Articulação Institucional, Daniel Goulart, alerta que os novos auxiliares vão lidar com as limitações financeiras do Estado. Segundo ele, para os servidores, o que foi possível fazer este ano é reajustar os salários em 10%, referentes à data base. Mas o projeto ainda está na Assembleia. Para os policiais, a promessa é de gratificação por produtividade e ainda há um estudo para analisar as reivindicações dos professores. Karine Pinheiro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h16. O AB Goiás consegue mais adesões para a campanha Ficha Limpa no funcionalismo público. A mais recente adesão é da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, a ACIEG. A presidente da entidade, Helenir Queiroz, assinou a petição na tarde de ontem. A ACIEG representa hoje 14 mil empresas que vão ser incentivadas a aderir ao movimento, como explica Helenir. Nós vamos fazer um bom trabalho de divulgação junto aos empresários, junto à sociedade, junto à comunidade, para que os empresários, entendam a importância desse movimento para Goiás e para o Brasil, para que a gente tenha melhores gestores e gestores mais comprometidos com o bem público, com o dinheiro dos nossos impostos. O setor produtivo é o setor que gera impostos, que é o dinheiro que é utilizado no governo. Então, nada mais justo do que esse setor, o setor produtivo que reúne empresas e trabalhadores, queira cobrar, queira exigir das lideranças em Goiás e nos municípios essa atitude. A campanha pede que os critérios da ficha limpa, que a Lei Complementar 135 de 2010, sejam aplicadas na contratação de pessoas para cargos comissionados no serviço público. Segundo o presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio, o objetivo é alcançar os 3 poderes nas esferas municipal e estadual. Cada poder, o executivo, o legislativo, o judiciário, podem instituir, através de um decreto ou de uma instrução normativa interna, a sua vigência para aquele poder. Mas o ideal, e nós vamos conversar inclusive com o Legislativo e o Executivo para isso, é que isso seja transformado em lei para se tornar uma coisa permanente, que esteja perenizada como cultura, mas também dentro do ordenamento jurídico. Com uma semana de duração, cerca de 4 mil pessoas já assinaram a petição eletrônica, que está disponível no site www.fichalimpagoias.com.br. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. Prefeitos reclamam da falta de recursos e programam manifestação em Brasília. Dezenas de prefeitos e parlamentares estaduais se reuniram na manhã de ontem na Assembleia Legislativa. Vários temas em debate, mas com ênfase para a redução dos recursos nesse início de ano e o aumento dos gastos. A chiadeira foi geral, indo dos grandes aos pequenos municípios. Para o presidente da Associação Goiana de Municípios, Márcio Cecílio, a mobilização foi de alerta. Nós estamos chamando os prefeitos num alerta geral diante da crise grave que nós estamos enfrentando e passando e a perspectiva de futuro que é nada animadora. A situação é crítica, a queda de receita está sendo muito brusca e o aumento da responsabilidade em cima dos ombros dos prefeitos e das prefeituras cada vez maior e mais pesado. Nós vamos partir daqui para Brasília, além de buscar a desburocratização de nossas ações, vamos buscar também os meios para que o governo federal, aonde se concentra o maior percentual de arrecadação desse Brasil, que é 72%, socorra os municípios para que haja realmente, bote em prática a discussão do Pacto Federativo e bote em execução esse Pacto Federativo para que socorra realmente o interior do Brasil, que está passando uma situação crítica hoje. Lineu Olímpio, presidente da Federação Goiana de Municípios, destaca o desequilíbrio entre recursos e gastos. Nós temos aumento na nossa folha em relação ao piso dos professores, aos encargos dos agentes de saúde que são repassados, mais um valor chegou a nós agora este mês, e os encargos ficaram todos por conta do município. As dependências do que o município tem, dos repasses federais, tem gerado a nós um desconforto muito grande, não apenas só para esse final de mandato, mas preocupados também com o próximo mandato, porque vai ficar totalmente inviável administrar os municípios goianos e brasileiros. Vários municípios já admitem um atraso no pagamento de servidores devido à crise. Inúmeros prefeitos sugeriram o fechamento das prefeituras por alguns dias como forma de chamar a atenção para a atual situação. Ainda no dia de ontem, os prefeitos foram recebidos pelo secretário de Articulação Política do Governo Estadual, Sérgio Cardoso, e também se reuniram com a presidente do TCM, Maria Tereza Garrido, e vários conselheiros. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Legislativo goianiense aprova fim do 13º salário para vereadores, prefeitos, vice e secretários.
A Câmara Municipal de Goiânia aprovou por unanimidade, em última votação nesta terça-feira, projeto do presidente Irã Saraiva que extingue o pagamento do 13º salário aos vereadores da capital, e a emenda de Santana Gomes, que estende a medida ao prefeito, vice e secretários municipais. De acordo com Irã Saraiva, o projeto apenas adequou a lei orgânica à Constituição Federal. O 13º salário já não era pago na Câmara há mais de 8 anos. Nós estamos agora adequando a lei orgânica à Constituição Federal. Isso é bom, isso mostra que goianienses e goianos estão sempre atentos ao que é democracia, ao que é o respeito ao dinheiro público. Eu acho que a Câmara, ao proceder desta maneira, explica para os outros quase 5.600 municípios que é isso que a nação brasileira quer. Que, na verdade, a lei de cada município mantenha o equilíbrio que nós fizemos em 1988, que foi a Constituição Federal. Na próxima semana, haverá um ato para promulgar a lei. A Câmara aprovou também, em primeira votação, outro projeto de Irã Saraiva, alterando o prazo do estágio probatório de servidores municipais de 2 para 3 anos. Segundo o presidente, trata-se mais uma vez de uma adequação à Constituição Federal. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. O mundo em sua casa. Política nacional. 2 semanas após anunciar que o Partido da República, o PR, passaria a integrar a oposição ao governo no Senado, o líder do partido na Casa, Blairo Maggi, anunciou ontem a criação de um novo bloco partidário de apoio ao governo. Além do PR, o PTB também participa do bloco. Ao todo, o novo grupo conta com o apoio de 13 parlamentares. De acordo com Blairo Maggi, a comunicação do novo bloco foi feito por ele, pelo líder do PTB no Senado, Gin Argelo, em uma reunião com a presidente Dilma Rousseff na manhã desta terça-feira no Palácio do Planalto. 7h22. A Câmara dos Deputados vai votar no próximo dia 11 o projeto que endurece a lei seca. A proposta prevê teor zero de álcool para motoristas. Ela também amplia os meios de prova de embriaguez ao volante. Atualmente, a legislação admite até 6 decigramas de álcool por litro de sangue. 7h22. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Uma rebelião deflagrada ontem em Porangatu terminou de forma pacífica após a intervenção do Poder Judiciário nas negociações com os detentos. O motim começou por volta das 2h da tarde no presídio local e contou com a participação de cerca de 70 presos dos 83 do regime fechado. De acordo com o juiz responsável pela negociação, os detentos reivindicaram melhorias no espaço físico da cadeia, revisões processuais e mais tempo de banho de sol. O governo de Goiás busca experiências bem-sucedidas de parques tecnológicos para a implantação no estado. O Parque Tecnológico é um espaço privilegiado que reunirá empresas do governo, da iniciativa privada e centros de pesquisa das universidades. O programa goiano destinado a ele foi lançado em junho do ano passado. De lá para cá, os representantes da Secretaria de Ciência e Tecnologia visitaram parques tecnológicos bem-sucedidos em São Paulo, Portugal e Espanha. De acordo com o superintendente da inovação da Sectec, Jefferson de Castro Vieira, um modelo parecido está sendo desenhado para Anápolis. Nós lançamos o Programa Goiano de Parque Tecnológico em junho de 2011, é um parque importante. Então qualquer iniciativa privada que queira realmente implantar um parque no estado de Goiás tem que fazer o credenciamento na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Nós temos agora o primeiro pré-credenciamento, que é um parque tecnológico que vai ser instalado em Anápolis. E isso é fundamental, porque é um parque privado, mas é um parque que está se articulando já com as universidades e também vai ter um espaço extremamente importante para o governo do estado de Goiás. A partir de quando já teremos esse parque lá? Ele já está na fase de implantação, já está fazendo os projetos, toda a modelagem financeira, o projeto urbanístico. E muito brevemente esse parque vai começar a funcionar. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, o SEBRAE e a Comunidade Tecnológica de Goiás fazem um mapeamento do setor. Uma pesquisa que resultará num relatório sobre ações, desde as empresas que produzem softwares até os cursos que formam profissionais. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h25.
A Polícia Rodoviária Estadual lança daqui a pouco, às 8 horas, a Operação Semana Santa. A operação segue até segunda-feira, dia 9, e o local escolhido para fazer o lançamento da operação foi o posto policial da GO 070, na Vila Mutirão, em Goiânia. Quem vai dar detalhes sobre a Operação Semana Santa é o Major Alberto Lacerda. Bom dia. Bom dia a todos. O Batalhão Rodoviário, o Comando de Policiamento Rodoviário, nessa Semana Santa, intensificará o seu policiamento com um aumento de efetivo em torno de 40% do efetivo normal. Contaremos também com o reforço, com o incremento de mais 25 motos Hornet, marca Honda Hornet 600 cilindradas, para nos auxiliarmos no patrulhamento. Também contaremos com 40 bafômetros para ajudar a fazer a fiscalização e, diariamente, um efetivo ordinário de 350 homens, mais um reforço extraordinário da mesma quantidade. Ocorrerá em toda a malha viária estadual, ocorrerá patrulhamento preventivo e repressivo, e nós concitamos a todos os cidadãos, a todos os usuários das vias, que antes de dirigirem, antes de empreenderem uma viagem, que verifiquem a manutenção, que façam a manutenção preventiva dos veículos, observem principalmente pneus, freios e limpador de para-brisa, em razão de estarmos em período de chuva. Outro detalhe, as pessoas não ingerirem álcool de forma e maneira nenhuma, porque nós contaremos com bafômetros para isso, patrulhamento também, para reprimir de todas as formas esse tipo de comportamento, porque o álcool é um dos principais responsáveis por acidentes, principalmente por acidentes com vítimas fatais, e as pessoas não abusarem do excesso de velocidade e ultrapassagem de local proibido. Lembrando que teremos também radares móveis e, conforme prevê a legislação, atualmente não existe mais aquele aviso de radar nas vias, ou seja, a pessoa tem que todo o tempo estar percebendo que ela estará sendo fiscalizada. Major, e quais são os trechos mais preocupantes, as rodovias que devem receber o maior número de veículos? As condições das vias estaduais, elas estão em reforma. E atualmente, devido a esse período de chuva, principalmente em qualquer período, qualquer perímetro nesse período de chuva, ele se torna crítico, porque a chuva, ela prejudica muito a visibilidade e também a aderência do veículo na pista. Lembrando que a aquaplanagem, a pessoa perde totalmente a aderência do pneu com o solo. A aquaplanagem é exatamente isso aí. E acontecendo isso, a pessoa perde o controle do veículo, ficando mais difícil ele controlar, ele dirigir, ele conduzir esse automóvel, ou mesmo essa moto. E quanto maior a velocidade, maior a probabilidade disso acontecer. Então o perímetro crítico, onde estiver acontecendo chuva, ele se torna. Agora toda a malha viária ela está em condições normais de trânsito. Quais são as GOs que mais preocupam a polícia e quais as GOs onde haverá uma fiscalização mais rígida? Eu não estou te ouvindo, repita por gentileza. Quais as GOs que mais preocupam a Polícia Rodoviária Estadual e onde haverá uma fiscalização mais rígida? Os principais, os perímetros de maior fiscalização serão as rodovias que vão ligar as cidades turísticas, no caso a cidade de Caldas Novas, que seria a GO 020, a saída para Bela Vista, e a GO 070 para a cidade de Goiás e Aruanã. Também temos outras rodovias que contarão com policiamento reforçado, porém as principais de maior fluxo de trânsito são essas. Ok, Major Alberto Lacerda, coordenador da Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Estadual. Obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Major, então, informando que a Polícia Rodoviária Estadual lança daqui a pouco, às 8 horas, a Operação Semana Santa, que segue até segunda-feira, 7h29. E a Polícia Rodoviária Federal também intensifica a fiscalização nas rodovias que cortam o estado na Semana Santa. A operação vai ser lançada às 8 horas de hoje no posto policial da GO 070, na Vila Mutirão, em Goiânia. O assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Newton Moraes, informa o objetivo da operação. Em Goiás, 300 policiais, 50 viaturas,
14 radares e 67 bafômetros estarão disponibilizados para as 9 rodovias que cortam Goiás, sendo que a maior preocupação estão exatamente nas BRs que dão acesso às cidades turísticas, casos da 153, 060, 414, 364 e a 050. Inspetor Newton Moraes orienta os motoristas sobre os cuidados na hora de dirigir. É imprescindível que o motorista redobre a atenção. Esse feriado é tão problemático ou mais problemático do que a Operação Carnaval, já que há mais de 40 dias nós não temos feriados prolongando os finais de semana. Então, em primeiro lugar, que o veículo esteja em boas condições, limpador de para-brisas, suspensão, pneus, faróis. Estando na estrada, é importante que ligue o farol de luz baixa, principalmente para ver e ser visto, respeitar a legislação, principalmente no que tange a ultrapassagens, a velocidade e principalmente a alcoolemia. Lembrando ainda que não poderão trafegar em rodovias federais de pista simples os bitrens, as cegonhas, os tremiões, na quinta-feira, das 16 às 22, na sexta, das 6 ao meio-dia e principalmente no domingo, das 16 às 24 horas. A Operação Semana Santa vai ser encerrada no dia 9 de abril. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E ainda sobre as estradas que cortam Goiás, as informações ao vivo com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Eu vou, inclusive, acrescentar também uma sugestão do inspetor Newton para que as pessoas evitem de viajar à noite, porque à noite os riscos são muito maiores, né? Principalmente algumas estradas apresentam aí buracos e tudo mais. Bom, nas últimas 24 horas foram registrados 23 acidentes nas rodovias goianas, com 12 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave aconteceu na J506, quilômetro 38, entre Santo Antônio da Barra e Catalão. Uma colisão envolvendo um caminhão Mercedes-Benz, placa HQR 2469 de Catalão. Sandoval Pereira de Amorim, o condutor, saiu ileso. Segundo veículo, moto, placa NLF 8718 de Catalão, o condutor Jânio Carrijo Júnior, ou melhor, Jânio Corinto, repito, Corinto Júnior, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h32. E a AGETOP alerta motorista que vai pegar a estrada neste feriadão para os trechos de rodovias que exigem atenção redobrada. Com a chegada do feriado prolongado da Semana Santa, a circulação de veículos nas estradas goianas aumenta e com a possibilidade de chuvas, o motorista deve ter um cuidado ainda maior ao sair de viagem. O alerta é da Agência Goiana de Transportes e Obras, que realiza o trabalho de manutenção da malha viária em 42 trechos espalhados pelo estado. As rodovias em condições precárias começam a receber obras, mas em muitos pontos os buracos na pista podem causar acidentes. O diretor de manutenção e operação da AGETOP, Francisco Humberto Moreira, afirma que quem vai para os principais destinos turísticos de Goiás deve ter atenção redobrada. Nesse período dos feriados prolongados, nós chamamos a atenção, em especial, às regiões que demandam um maior tráfego de usuário, como Aruanã, Alto Paraíso, Pirinópolis, Aragarças, Três Ranchos, Caldas Novas, Goiás Velho. Então chamamos muita atenção do motorista que viaja para essas regiões, onde deve tomar um cuidado maior ao trafegar para que ele retorne do seu passeio ileso, retorne do seu passeio com a sua família, em segurança, um trecho entre São João e Alto Paraíso, que ele está em um estado de não boa trafegabilidade. Aquela região existe buracos na pista onde deve redobrar a sua atenção. O restante dessas regiões já mencionadas, o tráfego está normal, mas não deixando de tomar cuidado. O diretor da AGETOP, Francisco Humberto Moreira, garante que os mais de 2.000 quilômetros do programa Rodovida devem ser entregues entre maio e junho próximos. E para prevenir acidentes, continuam em funcionamento 34 radares fixos e 66 eletrônicos que controlam a velocidade e identificam outras infrações nas rodovias. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Câmara Municipal de Goiânia quer ouvir CMTC sobre denúncias de agentes e fiscais da companhia.
O vereador Giovanni Antônio, do PSDB, apresentou requerimento nesta terça-feira solicitando o comparecimento do presidente do Sindicato dos Agentes e Fiscais da CMTC, João Vitor Nunes Leite, à Câmara Municipal de Goiânia, para detalhar as denúncias apresentadas à imprensa durante manifestação da categoria. João Vitor afirmou que as multas aplicadas pelos fiscais às empresas do transporte coletivo da capital e da região metropolitana nunca foram recebidas ou pagas pelos empresários. O fiscal gera o auto de infração no terminal, chega na CMTC, como você não tem um órgão para julgar essas infrações, ele não chega até as empresas. Então as empresas não estão pagando e nunca pagaram até hoje nenhuma auto-infração dos fiscais. Para o vereador Giovanni Antônio, a Câmara não pode se esquivar do assunto e deve ouvir também o presidente da CMTC, José Carlos Xavier, conhecido como Grafite. No primeiro momento, é claro que nós vamos ouvir as justificativas e as denúncias dos fiscais. É claro que no segundo momento vai haver sim a necessidade da vinda do presidente da CMTC, o José Carlos Grafite, para que ele possa se explicar acerca dessas denúncias. Durante a manifestação dos agentes e fiscais, a CMTC alegou que o sindicato comandado por João Vitor não teria legitimidade para cobrar e negociar com a CMTC e que as conversas sobre as demandas da categoria seriam feitas com o Sinditransporte. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. Uma correção, o lançamento da Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal será lançado às 4 horas da tarde de hoje na BR-060, na saída para Anápolis. E a AGR explica aumento na tarifa da água. O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos definiu o índice de reajuste de 5,32% na tarifa de água a partir de 1º de maio. O presidente da AGR, Humberto Tanus, explica os critérios adotados pela agência para o aumento. Na verdade é de água e esgoto, né? Que é uma tarifa só. Todo ano, quando é autorizado esse reajuste, a gente faz um levantamento de vários indicadores. A gente usa alguns indicadores como o INPC, o IPCA, o IGPM, IGPDI, e a gente leva em consideração também os reajustes do salário do pessoal, a parte de telecomunicações e a parte de energia elétrica também. Humberto Tanus reforça ainda o motivo do reajuste de 5,32% do preço da água e o trabalho da AGR. Se a gente autoriza um reajuste alto, a população, o consumidor, não dá conta de pagar essa tarifa. Ao mesmo lado, se a gente autorizar um índice, um reajuste abaixo de todos os indicadores desse levantamento, como eu disse no início, também a empresa não vai dar conta de executar um serviço de qualidade para a população. Por isso, o nosso papel é esse, de fazer essa intermediação, esse equilíbrio para ter uma tarifa justa para a população. Esse índice de 5,32% reflete esse reajuste justo que a população tem condição de pagar, que reflete mais ou menos a inflação, e que a empresa operadora, no caso a Seneago, também vai dar conta de executar recebendo esse reajuste. Além da água, a AGR é responsável por autorizar reajustes de outros serviços públicos, como o transporte intermunicipal de passageiros. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. Só este mês, 30.630 veículos com placas de final 4 terão redução de 50% do IPVA. E isso vai acontecer porque seus proprietários não cometeram infração de trânsito no ano passado e quitaram os impostos dos anos anteriores. Esses carros também são 1.000 quilômetros no caso do carro e da moto são 125 cilindradas. Preço do botijão de gás está mais caro em Goiás. O botijão, que antes custava de R$ 40 a R$ 42, vai variar agora de R$ 42,80 a R$ 44. O reajuste de 4,8% é resultado do aumento nos gastos das companhias de gás, como explica o presidente do Sinergás, Zenildo do Vale. Subiu tudo, subiu a manutenção das engarrafadoras, subiu a nossa manutenção também de peça de carro, de moto, subiu o custo de funcionário, outras coisas que estão acontecendo no Brasil. Nós não estamos conseguindo trabalhar com a margem da gente. A gente precisa arrumar uma margem. Qualquer R$2, R$1 entrar para nós, o nosso caixa vai melhorar. Nós, os vendedores de gás do estado de Goiás, nós precisamos de uma margem de 8 a R$10 para você viver. O Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da região Centro-Oeste possui 3.500 depósitos no estado e em Goiânia são 300 depósitos e 200 supermercados autorizados a revender os botijões de gás de 13 quilos. Zenildo orienta para que a compra do gás seja feita da forma correta.
que a primeira coisa que ele pedir é a nota fiscal, uma garantia. Tem muita gente que abre empresa não tem nota. Quem sabe se ele tira do bujão 2 quilos, 3 quilos? A nota fiscal é a garantia do consultor. Se dá algum problema com o bujão e o bujão está faltando, é só denunciar para o PROCON, ou denunciar para o Ministério Público, qualquer lugar que denunciar hoje, está pronto para resolver, vai cair na nossa mão, nós vamos ter de resolver. Segundo o Sinergás, em São Paulo, o aumento foi maior e chegou a 10%. Riva Gran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado cancelou a audiência pública da semana que vem com o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk. A comissão reiterou o convite ao presidente da entidade, Josef Blatter, para discutir os preparativos da Copa de 2014. Recentemente, Valk disse que o Brasil merecia um chute no traseiro devido aos atrasos na organização do Mundial. 7h41. Goiás entra em campo hoje à noite pela segunda fase da Copa do Brasil. O Goiás enfrenta o América Mineiro às 9h50 da noite, em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, pela Copa do Brasil. O Goiás, na primeira fase, eliminou o Paulista de Jundiaí, ao vencer o jogo no interior de São Paulo por 3-2 e em Goiânia por 3-0. O técnico Wenderson Moreira, que surpreendeu com uma atitude ontem no CT do Cruzeiro, na Toca da Raposa 2. Proibiu os repórteres de Goiânia de assistirem ao treinamento, barrados na portaria. E apenas a imprensa mineira, que cobre o Cruzeiro, até porque tem uma grande imprensa em Minas Gerais, grandes emissoras de rádio e Itatiaia especialmente, os repórteres fazendo a cobertura do Cruzeiro, e aí não seriam barrados porque o Wenderson Moreira e a diretoria do Goiás queriam. Então a imprensa de Minas entrou e ficaram alguns repórteres de Goiânia do lado de fora da Toca da Raposa. Wenderson Moreira está na sua cidade, com seus familiares, onde ele se sente bem, e agora parece que começa a mostrar as suas asas chegando em sua própria casa e com a proximidade de seus amigos e familiares. Parece estar emocionado o técnico do Goiás, que pode surpreender também na escalação para o jogo contra o América, colocando 3 zagueiros. O Alisson pode ser a novidade, entrando na zaga ao lado de Valmir Lucas e Rafael Tolói, com a saída de Juliano. É possível que o Goiás tenha 3 zagueiros contra o América Mineiro, mas como o treinamento foi fechado para a imprensa goiana, a escalação só será divulgada no vestiário da Arena do Jacaré, o jogo às 9h50 da noite. E o Wenderson Moreira surpreendendo aí, fechando o portão, proibindo a imprensa goiana de acompanhar o treino do Goiás. É o treinador mostrando aí suas garras. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Na atual Copa do Brasil, o América Mineiro eliminou o Boa Vista do Rio. No jogo de ida, empatou em 0-0. Na volta, venceu em Sete Lagoas por 2-1 e se qualificou para enfrentar o Goiás. Goiás e América Mineiro já se enfrentaram 8 vezes. O time goiano venceu 5 jogos, o América 1 e aconteceram 2 empates. 7h43. A CBF confirmou que o primeiro jogo do Superclássico das Américas será em Goiânia. Brasil e Argentina vão se enfrentar no dia 19 de setembro no estádio Serra Dourada. A partida de volta será na Argentina, na cidade de Resistência, no dia 13 de outubro. No ano passado, Goiânia recebeu o amistoso entre Brasil e Holanda no mês de junho. O jogo terminou em empate, sem gols. No Atlético, a novidade fica por conta da apresentação do novo treinador. Daqui a pouco o novo técnico do Atlético, Adilson Batista, chega em Goiânia e deve ser apresentado oficialmente como técnico do Atlético no período da tarde. Enquanto isso, o técnico interino, Jara Araújo, comandou o treinamento coletivo na tarde de ontem e acabou mantendo o mesmo time que venceu seguidamente o Craque e o Goianésia pelo Campeonato Goiano. Márcio, Rafael Cruz, Gilson Paulo Henrique Hernandes, Marino, Pituca, Bob Bida. No ataque, Diogo Campos e Marcão. Para o jogo de quinta-feira, amanhã, diante da Ponte Preta. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. O Vasco da Gama conseguiu seu objetivo na Libertadores. Venceu o Alianza Lima por 2-1 nesta terça-feira à noite em Lima, o suficiente para somar mais 3 pontos no Grupo 5, ficando bem perto de garantir a vaga nas oitavas de final. Para isso, basta o Libertad vencer o Nacional do Uruguai em jogo na noite de amanhã, fechando a rodada.
Jogando em casa no estádio La Fortaleza, o argentino Lanús goleou o Paraguai Olímpica por 6-0, pela quinta rodada do Grupo 2 da Libertadores. O mesmo do Flamengo, com o resultado de 6-0 sobre o Olímpia. O time argentino chegou agora com 10 pontos na liderança. No outro jogo de ontem, pelo Grupo 6, Deportivo Táchira e Cruz Azul do México empataram em 1-1. Outros 3 clubes brasileiros jogam hoje na Libertadores. No Grupo 1, Inter e Santos jogam em Porto Alegre. E pela chave 2, o Flamengo joga no Equador com o Emelec. Excesso de contusões e cartões pode atrapalhar o Vila Nova no restante do Campeonato Goiano. O Departamento Médico do Vila Nova se pronunciará agora pela manhã para informar as situações dos jogadores que estão no Departamento Médico. A informação que nós destacamos desde ontem é que o volante Luiz Marques será submetido a uma artroscopia no joelho, ficará fora dos gramados cerca de 20 dias. O zagueiro César Gaúcho está praticamente recuperado de contusão muscular, mas ainda ficará de fora da próxima partida no domingo contra o Rio Verde fora de casa. E o zagueiro Thiago Irineu, também com um problema no joelho, assim como o Luiz Marques, fará um tratamento de 30 dias e caso não tenha resultado satisfatório, o zagueiro Prata da Casa do Vila ainda corre o risco de também se submeter a uma cirurgia para se recuperar desta contusão no joelho. Esses são alguns dos problemas que o técnico Robélio Schneider terá que conviver a partir de agora, nesta reta final do Goianão. Outro detalhe: 7 jogadores titulares do Vila estão pendurados com 2 cartões amarelos, o que pode complicar o Tigrão na fase semifinal do Goianão 2012. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Na Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona ganhou do Milan de 3-1 no Camp Nou e garantiu vaga nas semifinais. Na outra fase, o time catalão vai jogar diante do Bayern de Munique, que bateu também ontem o Olympique de Marseille da França por 2-0. Às 7h47 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Alterações no pagamento do Bolsa Família devem trazer mais comodidade aos beneficiados. Secretário de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, realizou coletiva ontem para falar sobre as mudanças que aconteceram no pagamento do programa Bolsa Família. De acordo com ele, essas alterações vão trazer mais comodidade para os beneficiados. Bem, o que muda é primeiramente o banco. Agora é o Banco Caixa Econômica Federal que faz o pagamento. E por mudar o banco, mudou também a forma de receber. Agora, ela pode poder receber o benefício nas agências da Caixa, nas lotéricas ou em qualquer posto de atendimento conveniado com a Caixa Econômica Federal. Inclusive, a pessoa vai poder fazer o saque dentro do mercado de sua preferência, se esse mercado tiver o caixa eletrônico. Então, vai aumentar em mais de 40, 50 vezes o número de postos de atendimento. Também o que muda é o benefício, ele vai ficar mais do que 15 dias retido na conta. Agora, esse recurso ele vai ficar na conta por até 90 dias, podendo inclusive acumular benefício para que a pessoa saque e faça sua despesa. Henrique Arantes também apontou o que vai acontecer com as pessoas que não conseguiram regularizar a situação para receber o pagamento pela Caixa Econômica. Se ela tiver interesse, então ela vai procurar o Estado e vai procurar um meio de voltar para o programa. E aí sim teremos que achar um meio de reinseri-la. Caso contrário, a pessoa não vai voltar para o programa se ela não enquadra nos cortes de renda. No final do ano passado, foi assinado um acordo de integração dos programas Bolsa Família e o Renda Cidadã. De acordo com ele, Goiás vai completar a renda de quem recebe o Bolsa Família, aumentando o valor de R$ 38,00 para R$ 70,00. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Tradicional procissão do Fogaréu na cidade de Goiás deve atrair mais de 15 mil pessoas.
A cidade de Goiás, mais uma vez, se prepara para a procissão do Fogaréu à meia-noite desta quarta-feira. O evento, que antecede a Sexta-feira da Paixão, atrai turistas de todo o país numa encenação iniciada na Igreja da Boa Morte, no centro da cidade, conforme explica uma das coordenadoras, Antolina Bahia Borges, mais conhecida como Tia Tó. Inicia às meia-noite na porta do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, onde os farricocos se reúnem e saem em procura do Cristo, que na porta da Igreja do Rosário tem uma ceia montada, a mesa da ceia, representando o cenáculo onde Cristo reuniu com os apóstolos para tomar a sua ceia. E de lá ele vai à procura de Cristo, que antes de encontrar no Jardim das Oliveiras, encontra no morro da Igreja de São Francisco. Lá é feita a prisão de Cristo e daí sobe, termina na porta da Boa Morte novamente. De acordo com Tia Tó, mais de 15 mil pessoas devem visitar a cidade de Goiás para prestigiar o acontecimento. A procissão do Fogaréu foi introduzida em Goiás pelo padre espanhol Perestelo de Vasconcelos no século XVIII. Na encenação são utilizadas indumentárias da época medieval. Os atores, que simbolizam soldados romanos, se vestem com túnica comprida e usam capuz. Um dos atrativos da procissão é a beleza de milhares de tochas e velas acesas pela multidão, que ganham realce, já que as luzes da cidade ficam apagadas durante todo o evento. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Secretaria Estadual de Saúde realiza ações contra a leishmaniose. Após a morte de uma menina de 1 ano e meio de idade por leishmaniose em Pirinópolis, a 121 quilômetros de Goiânia, a Secretaria Estadual de Saúde fala das ações do Estado para conter a doença e também alerta a população. A médica veterinária e técnica da Coordenação de Zoonoses, Verusca Castilho, dá mais detalhes do trabalho do órgão para evitar outros casos. O uso de repelentes, a utilização de mosquiteiros de malha fina, telagem de canis, além de algumas medidas que estão direcionadas ao poder público, como, por exemplo, a manutenção dos terrenos baldios em adequada higiene, de maneira que não haja uma atração para a multiplicação desses vetores. Apesar do caso trágico no interior goiano, a veterinária diz que a situação está controlada no estado. Nós estamos dentro de uma situação considerada sob controle. Existe leishmaniose em todo o estado de Goiás, mas nós estamos dentro de uma normalidade. Número de casos humanos, número de casos caninos, dentro de um número total esperado. A orientação da Secretaria de Saúde é evitar criar galinhas e porcos na região urbana, porque nestes locais são encontrados mais focos do mosquito palha. E isso se torna ainda mais propício para a transmissão da leishmaniose. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Segue o plano, aponta que o PIB goiano cresce acima da média nacional. Durante coletiva para informar que a partir de agora os números do Produto Interno Bruto de Goiás serão divulgados a cada trimestre, o secretário de Estado de Gestão e Planejamento, José Pivec, apresentou dados mostrando que nos 3 primeiros meses de 2011, o PIB goiano apresentou um crescimento de 4,1% em comparação com o mesmo período de 2010. Segundo o secretário, a previsão para este ano é bastante otimista e o governo do estado tem sim muito que comemorar com este crescimento. Os produtos produzidos aqui, bens e serviços, estão menos sujeitos às intempéries do que ocorre na economia internacional. E isso faz com que nós consigamos, ao longo desse período, ter um crescimento maior do que a média nacional. Esse crescimento nosso está mais sustentado na área agropecuária, que é natural, pelas condições, pela nossa posição. E, somando-se a isso, a questão da indústria, que tem tido um crescimento, principalmente de novos setores da nossa economia, como o setor farmoquímico, o setor da construção civil. E também na área de serviços nós temos tido um crescimento homogêneo ao longo desse período. No próximo mês de junho, a Segplan estará divulgando os números do PIB goiano referentes ao primeiro trimestre deste ano. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Pesquisa do Procon aponta alta variação no preço do pescado em supermercados e peixarias de Goiânia. O órgão também dá dicas de como avaliar a qualidade do peixe.
Na véspera da Semana Santa, a procura por pescados tende a aumentar consideravelmente. E para orientar os consumidores nessa época do ano, na hora de comprar o pescado, o Procon Goiás divulgou pesquisa de preços e uma série de cuidados para garantir uma melhor qualidade desses produtos. Foram visitados 18 estabelecimentos, sendo 11 supermercados e 7 peixarias, desde o dia 26 de março. O Procon Goiás verificou os preços de 24 tipos de peixes de água doce e salgada, crustáceos e frutos do mar. De acordo com Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon, devido ao fato dos consumidores terem uma preferência por peixarias ou supermercados na hora de comprar o pescado, o órgão elaborou 2 planilhas de preços distintas. A pesquisa mostrou variações impressionantes. Nos supermercados, o quilo da sardinha foi encontrado de R$ 3,19 a R$ 9,49. Já nas peixarias, a maior variação foi no quilo do filé de salmão, que pode custar R$ 21,90 até R$ 45. Mas o Procon orienta que tão importante quando pesquisar é ver se o produto é de boa qualidade. Nas feiras livres, na hora de avaliar a qualidade desse peixe, primeiro verificar se ele está envolto de gelo picado, conservado adequadamente. Leve o pescado para fora da barraquinha, verifique os olhos do peixe estar com aquele aspecto brilhante, saliente, as guerras têm que estar bem vermelhinhas, dê uma leve pressionada na barriga do peixe, ele tem que voltar ao aspecto natural rapidamente. Nos supermercados, atenção no chão próximo do freezer, se ele tiver com sinal de umidade, indica ou que o freezer foi desligado ou que foi reduzida a temperatura, isso acaba comprometendo a qualidade do pescado. E aqueles produtos que são industrializados, que são embalados, verificar se possui o selo do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, atestando a procedência e a qualidade do pescado. A pesquisa completa pode ser acessada no site www.procon-go.gov.br. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Governo federal lança novas medidas para aumentar a competitividade do setor industrial que disputa o mercado externo. As novas medidas visam o crescimento industrial, principalmente para as indústrias que concorrem com produtos importados. Entre todas, uma que ganhou destaque é a da redução de gastos com folha de pagamento sem haver corte de funcionários. Para isso, as empresas afetadas pela crise econômica global vão deixar de pagar 20% de contribuição patronal do INSS. Quem explica detalhes desse ponto é Pedro Álvares de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. A desoneração da folha de pagamento é bem-vinda. Agora é relativo, porque tem setor que a desoneração da folha passando para o faturamento é interessante e para outro não é interessante. Se você tem uma empresa de alta tecnologia que utiliza pouca mão de obra, aí você desonerar a folha e partir para tributar o seu faturamento, essa empresa automaticamente não vai ficar satisfeita. Mas se você pega uma pequena empresa menor, que tem um quadro de funcionário maior, logicamente que isso aí vai trazer um benefício. De uma forma geral, o presidente da FIEG avalia como positivas as novas medidas e destaca outros pontos anunciados pela presidente Dilma Rousseff. A redução dos juros para investimento. Ela reduziu para as grandes, micro e pequenas empresas e para o capital inovador. Ela fez uma redução das taxas de juros, o que implica que essas empresas terão fôlego para resistir mais com relação a essas injunções externas. Uma outra coisa, o reforço de 45 bilhões para o BNDES. O aumento do prazo de financiamento das exportações de 24 para 36 meses é outro destaque. As medidas são consideradas emergenciais em um período em que o setor industrial necessita desse estímulo. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. A Polícia Federal prendeu 7 pessoas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco numa operação contra a venda clandestina da toxina botulínica, o Botox, para tratamentos estéticos e de saúde. 2 médicos estão entre os detidos. Mais 5 mortes por dengue foram confirmadas no Rio de Janeiro, elevando para 7 o total de óbitos no estado até o final de março. 6 pessoas morreram na capital e uma em Niterói, na região metropolitana. O estado registra mais de 38 mil casos. Na cidade do Rio, o tipo 4 da doença é predominante em 79% dos casos.
Mais 113 homens da Força Nacional de Segurança Pública foram enviados para reforçar o policiamento dos canteiros de obras da usina de Jirau, em Rondônia. Ontem, um incêndio destruiu parte dos alojamentos dos operários, menos de 24 horas após uma assembleia ter decidido pelo fim da greve, que durou quase um mês. 11 pessoas foram detidas. A construtora suspendeu as obras no local temporariamente. 7h59, noticiário internacional. 2 tornados atingiram ontem a cidade americana de Dallas, no Texas. Casas foram destelhadas e caminhões tombaram em rodovias e estacionamentos. Centenas de voos foram cancelados. Não há informações sobre feridos. Autoridades dos Estados Unidos passaram os últimos dias à caça de imigrantes ilegais que cometeram crimes no país. 3.000 pessoas foram presas, incluindo 36 brasileiros. Esses números servem também para deixar um pouco mais clara a política do presidente Barack Obama em relação a um assunto tão delicado, a imigração. Em ano de eleição, ele tem demonstrado que quer facilitar a entrada, a permanência e a legalização dos estrangeiros nos Estados Unidos, mas a operação mostra que o governo não vai tolerar os criminosos. Em Goiânia, 8 horas e termina mais de uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição: Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Luzene Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio: Altair José. Central técnica: Leandro Franco e Thaís Oliveira. Gerência do Sistema de Rádio: Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão: Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.